Muito bem, amados. Vamos então ao nosso assunto desta noite. Nós estamos no Sermão da Montanha, esse maravilhoso sermão de Jesus. E hoje nós vamos trazer dois assuntos e através de dois textos bíblicos do Sermão da Montanha, ainda no capítulo 6. O primeiro texto é Mateus 6, de 16 a 18. Irmãos, abrem aí Mateus capítulo 6, os versos 16 a 18. Vamos ler aqui. O título aqui na minha Bíblia desse texto é bem oportuno, maravilhoso. Gostei demais da definição para o jejum, que é o nosso assunto aqui, o primeiro assunto, que é o jejum. Então, ele trouxe uma definição aqui, o texto na Bíblia King James, assim, maravilhoso. Eu acho que não poderia ter uma definição melhor para o jejum quando se trata da dispensação da graça, do que esse, que é jejuar, é adorar a Deus. Achei maravilhoso isso aqui. Jejuar é adorar a Deus. Então, diz assim o texto: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. A lei do jejum, irmãos, está lá em Levítico, no capítulo 16, versículo 29, capítulo 16 fala sobre a lei do jejum. A lei do jejum, para os hebreus, era muito importante. E eles jejuavam uma vez por ano. Então, no dia da expiação, era feito um jejum coletivo, claro. No dia da expiação, naquele dia em que as pessoas iam oferecer o sacrifício pelos pecados. Era feito anualmente, o sacerdote apresentava ali o sangue, o animal, representando cada pessoa. Então, nesse dia, no dia da expiação, eles jejuavam. Depois do cativeiro, do exílio babilônico, eles estabeleceram mais 4 jejuns no ano. Está lá em Zacarias, capítulo 8, depois os irmãos podem consultar, Zacarias 8, 19, fala desses 4 jejuns que foram estabelecidos depois do exílio, tá? Zacarias 8, 19. Há um detalhe importante aí nesses 4 jejuns, que eram jejuns celebrativos, comemorativos, eram festivos, enquanto que o jejum da expiação era um jejum que trazia tristeza ao coração. Eles estavam ali com um semblante bastante decaídos, né, pela questão aí de estarem ali oferecendo sacrifício pelo pecado. Eles se aproximavam de Deus com muita reverência nesse dia, mas o jejum que foram estabelecidos no exílio, depois do exílio, eram mais assim uma espécie de celebração, de festa pelo livramento ali de Deus para eles. Esse era o jejum dos judeus. No tempo de Cristo, então, os fariseus, que era o principal movimento religioso do tempo de Jesus, a seita dos fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, os fariseus. Inclusive, você pode ver isso lá em Lucas, capítulo 18, ali na parábola
do publicano e o fariseu. O fariseu, então, quando se apresenta ali no templo, ele faz essa declaração: eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo, e aí ele começa a se apresentar ali, ou apresentar as suas vantagens como um religioso, e em detrimento ali do abatimento daquele publicano que apenas com a sua cabeça baixa pedia misericórdia ao Senhor e que subiu justificado, diz a Bíblia, né? Então, eles jejuavam 2 vezes por semana. Então, vamos aqui ao que Jesus ensina nesse texto. Primeiro, o jejum é bíblico? Não há dúvida nenhuma que é, né? Claro que é bíblico. O jejum é neotestamentário, ele faz parte da nova dispensação da graça? Sim, também, né? Até porque Jesus está aqui ensinando exatamente sobre o jejum. Ele diz assim: quando jejuardes, então está dizendo que nós deveríamos, em algum momento, jejuar. O próprio Jesus jejuou, e a gente já sabe disso, que Jesus jejuou por 40 dias, e nós podemos conferir essa passagem tanto em Mateus 4, como Lucas também, no capítulo 4, falam sobre o jejum de Jesus Cristo lá quando ele inicia o seu ministério. Então, o jejum é atual, não é uma coisa do passado. Agora, o que Jesus ensina sobre o jejum? O jejum não é, ou não deve ser, um ritual legalista. Observe que Jesus está combatendo ali o legalismo. Então, ele está dizendo que o jejum não é mais não faz parte daquele legalismo, não é uma lei. O jejum é um ato, ou deve ser um ato, de adoração, de consagração ao Senhor. E aí Jesus vai falar aí nesse texto que esse jejum, o jejum que Deus recebe, ele é aquele jejum exclusivo para Deus. As pessoas não precisam saber que eu estou jejuando. Não é para tocar trombeta, como os fariseus faziam, que não lavavam o rosto e ficavam com aquele semblante para que todos percebessem que estavam jejuando. É claro que quando a gente faz um jejum coletivo na igreja, então as pessoas que estão ali sabem que todo mundo está jejuando. Mas fora daquele contexto ali, não precisa a gente estar informando para ninguém, ou até, de alguma forma, se gloriando porque está jejuando, porque não é um legalismo. O jejum, então, deve ser um ato de consagração a Deus e de adoração. Não é o cumprimento da lei, que os rituais da lei, nós vamos ver isso. Eu gostaria até que os irmãos abrissem um texto aqui que Jesus também está ensinando sobre esse assunto. Está aqui, deixa eu abrir aqui para os irmãos. Isso, capítulo 9 de Mateus, versículo 14, ele diz assim: então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Esses são os discípulos de João Batista. Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta, né? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Observe aí que Jesus está falando sobre a lei e a graça.
E o que representam esses odres velhos? Representa aquele legalismo, aquela tradição que eles conservavam. E aí Jesus diz aqui que os seus discípulos não precisavam, eles poderiam, claro, jejuar, mas não tinham essa necessidade imperativa, porque Jesus estava com eles. Mas quando Jesus se ausentasse, eles certamente veriam a necessidade de aplicarem-se também ao jejum. Então, em outras palavras, não é um cumprimento da lei, já que os odres, que são esses velhos, essas velhas molduras, elas foram tiradas por Cristo, né? E os odres velhos representam essa lei, mas a lei foi substituída pela graça, que são os odres novos, certo? Então, Jesus combate aquele jejum legalista que fazia mais mal do que bem, né? Você observa que ele diz aqui exatamente no final: pois assim não parecerá aos outros que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. O que você está fazendo para Deus? E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, aí ele está falando exatamente sobre essa questão do jejum como um legalismo, como um ritual legalista, e que não era o caso para quem está em Cristo. Quem está em Cristo tem que entender que o jejum é adoração, é consagração, é você até abdicar do alimento físico em função do alimento espiritual. É sempre mais importante quando a gente dedica um tempo à oração, para adorar a Deus, e a gente abdica de coisas materiais e consagra, dedica aquele tempo para Deus. Então, o jejum tem essa função de também nos deixar mais sensíveis e mais voltados para Deus. Então, esse é o nosso jejum, um jejum que adora e que consagra ao Senhor e que não deve ser, em hipótese alguma, uma manifestação pública, né, do que nós estamos fazendo, já que estamos fazendo para Deus. Muito bem. Então, esse é o primeiro assunto. O jejum, então, é a adoração e consagração ao Senhor. E o segundo texto, que vem logo em seguida, é o investimento, o melhor investimento que nós precisamos fazer. Vamos ler, então, a partir do versículo 19, são 3 versículos, 19, 20 e 21. O melhor investimento. Vamos ver aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e não roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Maravilhoso isso aqui, meus irmãos. Essa expressão, versículo 21, quando Jesus conclui, ele diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É tão claro isso, os irmãos, creio que não tem nenhuma dificuldade de entender que onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Ou seja, vamos ver aqui alguns pontos. O que é que o texto está dizendo quando pede que não ajunteis tesouros na terra? É proibido você ter bens materiais? É proibido você trabalhar e ganhar dignamente? É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, meus irmãos, que nossa segurança não está nos bens
materiais. É só a gente lembrar, lá no capítulo 12 de Lucas, é um texto paralelo, Lucas 12, 16 a 21, faço até questão de ler com os irmãos esse texto, porque aí fala do rico insensato, a parábola do rico insensato. Para quem não lembra, foi esse texto que foi lido no dia da minha conversão. Eu me converti ouvindo esse texto pregado pelo pastor Viana, no Campo Grande. Ele diz aqui, a parábola do rico insensato, Lucas capítulo 12, versículo 16. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo, que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente, e ele declarou, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Verso 20. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Verso 21. Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, poupa riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando o Senhor escreve aquela carta através de João, lá para 7 igrejas na Ásia Menor, as 7 cartas, a sexta carta é a carta Laodiceia. Então, o Senhor diz ali para aquela igreja, ela pensas que é rica, ou rico, e que de nada tem falta, mas não sabes que é pobre. Pobre, sem bens espirituais que possam te enriquecer espiritualmente. E aí ele diz, aconselho-te que compres de mim ouro puro para que te enriqueças. Então, meus irmãos, o texto aqui está falando exatamente isso. É aquela segurança, ou falsa segurança, dos bens que possuímos. O que é que o Senhor fala na parábola lá para o rico? Essa noite de pedreiro atual, o que tens preparado? Para quem será? Ou para quem ficará ou ficarão os teus bens? Então, essa é a ideia aqui desse texto de Jesus falando sobre o investimento apenas aqui na terra. Os recursos materiais são necessários, mas só enquanto estamos aqui, e estão sujeitos às perdas e às circunstâncias adversas, porque os bens que possuímos aqui são perecíveis. Esse é o entendimento que nós temos que ter. E tudo que nós temos aqui é extremamente perecível. Eu lembro, é pertinente a gente lembrar daquela experiência que contam de Alexandre o Grande, né? Quando ele morre, ou melhor, quando ele está enfermo, ele pede ao seu general que quando ele morrer, e seja colocado em um caixão onde os seus braços possam ficar para fora do caixão e que todos os seus tesouros sejam jogados ali ao longo do percurso onde passarão o cortejo fúnebre. E o terceiro pedido de Alexandre o Grande é que os médicos levassem o seu caixão. Seu general, claro que obedeceu às suas ordens, mas quis saber por que ele estava fazendo aqueles pedidos. E ele explicou que deixar as mãos do lado de fora do seu caixão
é para mostrar que, assim como ele veio sem nada para essa vida, sem nada ele está retornando. O segundo pedido, por que colocar os seus tesouros no chão? E ele explicou, que que tudo que eu conseguir amelharar, né? Tudo que eu conseguir aqui nesse mundo vai ficar aqui. E os médicos devem levar o caixão por quê? Porque eles não têm poder sobre a morte. Então, foram palavras sábias, né, do Alexandre o Grande. Os recursos materiais, eles são perecíveis. Ferrugens, ladrões, traças, tudo isso são situações em que os nossos bens aqui estão submetidos à variação da bolsa, né? Aqueles que compram ações, existem os assaltos, existem até mesmo a ferrugem, literalmente corrói muita coisa que nós adquirimos. Então, tudo isso acontece com os bens adquiridos aqui. Segundo ponto, esse texto também fala do desapego, da solidariedade, da liberalidade do nosso coração. Às vezes estamos tão apegados às nossas coisas que não abrimos mão e até estraga roupas, pertences nossos, às vezes tragam guardados porque não fazemos uso, mas estamos tão apegados a essas coisas. Eu me lembro que, visitando a irmã Márcia, antes dela falecer, um ano mais ou menos antes, ela me disse o seguinte: João, eu estou separando muita coisa que eu tenho e estou doando para meus filhos, para conhecidos, porque eu sei que não tenho muito tempo nessa terra e tudo que eu tenho não vai servir quando eu for daqui embora. Então, livros, tudo que eu tenho aqui eu estou doando. Eu achei tão interessante aquilo. Esse desapego, meus irmãos, tem que estar no nosso coração. A avareza é pecado. Me lembro de uma experiência de uma senhora que chegou para o pastor dela e disse assim: pastor, hoje eu fiz uma limpa na minha casa. Então, tinha muita coisa antiga lá, quadros, bijuterias, móveis. Tirei tudo. Fiz uma limpa, quase que enchi um caminhão de tudo aquilo. O pastor falou: que bom, meu irmão. É isso aí. O velho tem que dar lugar ao novo. Tem muita coisa que a gente fica guardando desnecessariamente. A irmã doou para alguma instituição de caridade, doou para alguém da família. Ela disse: não, pastor, eu levei para o sítio, para a casa do sítio. Então, às vezes, a gente tem também essa falsa ilusão de desapego, mas, na verdade, o que estamos fazendo? Transferindo apenas de endereço os nossos bens, as nossas coisas, foi o que aquela senhora falou. Esse desapego é importante. E aí ele vem falando sobre o investimento no céu. Primeiro ele diz: não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam, mas ajuntai para vós, versículo 20, tesouros no céu. Eu achei muito interessante isso aqui. Primeiro, por que precisamos investir ou juntar tesouros no céu? Primeiro, está mais guardado do que em qualquer outro lugar. O céu não tem acesso de ladrões, não tem acesso de ferrugem, traças. Então, quando você guarda no céu, você está guardando no melhor lugar e mais seguro, o investimento mais seguro que alguém pode fazer. Segundo, porque tem valor e garantias eternas. O que você investe no céu tem valor eterno.
que nós investimos aqui tem valor temporal, né? Tem valor é passageiro, mas no céu tem valor eterno. Jesus fala, aliás, não Jesus, Paulo fala sobre as nossas obras, aquelas que permanecerão e aquelas que serão consumidas pelo fogo. 1 Coríntios 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia o trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Observe que o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém ou de alguém que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. O que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo, meus irmãos, que o nosso investimento fora de Cristo, ele será queimado e nós teremos prejuízo. Quantas pessoas têm prejuízos financeiros com seus investimentos? Né? Mas aqui não está falando disso, está falando de investimento que tem valor eterno. Então, tem também aqueles investimentos que você pode até pensar que está edificando para Cristo e não está. Pode ser um investimento também falso, porque está edificado, construído fora de Cristo, fora dessa base. E o texto está dizendo exatamente que Cristo é a nossa base e que tudo deve ser construído nele. As coisas, Cristo tem que ser a nossa finalidade, tem que ser a nossa motivação, o nosso propósito. O propósito do nosso investimento é Cristo. Então, tudo que é feito fora dessa motivação, essa obra, evidentemente, que será provada e reprovada, né? Então, nossas obras serão provadas pelo fogo, como diz Paulo aí. Terceiro lugar, onde estiver o nosso tesouro, irmão, aí estará o nosso coração. Essa é a parte principal da reflexão. Os irmãos se lembram daquela experiência do rico ou do jovem rico, está lá em Marcos, mas também em Mateus 19, não vamos abrir, mas depois você pode consultar, Mateus 19, 16 a 26, Mateus 19, 16 a 26, fala sobre o jovem rico. Ele, como o texto já diz, ele era um homem muito rico. Então, ele estava muito apegado às suas riquezas e ele encontra-se com Cristo e faz uma pergunta: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Jesus olha para ele, conhece o coração das pessoas, a mente, as motivações, e Jesus entendeu a motivação daquele jovem. Disse assim: olha, você guarda os mandamentos? E aí começou a citar os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Olha aqueles mandamentos lá da lei. E ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus aplaudiu ele. Muito bem. Agora vai, vende tudo que tem, distribui com os pobres, depois vem e segue-me. E aí aquele jovem, o texto diz que ele saiu muito triste, porque era muito rico. Muito triste, porque era muito rico.
Ou seja, a riqueza dele acabou trazendo para o seu coração um peso de tristeza, por quanto ele estava extremamente apegado àquilo que ele possuía e não abriria a mão. Ele não aceitou a proposta de Jesus. Meus irmãos, por que Jesus fez essa proposta para aquele jovem? Porque a Bíblia diz que nós não temos como agradar a dois senhores. Eu não posso agradar a Deus e a Mamon. E aquele jovem estava comprometido com a sua riqueza. E, na verdade, precisava estar comprometido com Jesus Cristo. Se ele não estivesse tão comprometido, se ele não estivesse tão apegado, se ele não fosse um avarento, ele não precisava vender. Ele podia manter. Aquele recurso poderia ser útil, inclusive, no ministério de Jesus, no trabalho que Jesus realizava. Ele podia trazer aqueles bens junto com ele, com a liberalidade no coração, com um coração cheio de solidariedade. Mas ele não aceitou a proposta, porque o coração dele estava... Jesus sabia que o coração dele estava comprometido, por isso fez aquela proposta. Então, meus irmãos, onde estiver o vosso tesouro? Porque Jesus fala exatamente isso lá, com os discípulos, porque os discípulos acharam aquilo um absurdo. Senhor, por que o Senhor fez isso? Então, jamais um rico entrará no reino dos céus. E Jesus disse, de fato, é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, porque a maioria deles estão confiando na riqueza. Meus irmãos, onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quem é o meu tesouro? Quem é o seu tesouro? Se o nosso tesouro é Cristo, o nosso coração está em Cristo. Se o nosso tesouro são as coisas materiais, nosso coração está nas coisas materiais. Se nosso tesouro é uma pessoa, um relacionamento, um bem, uma profissão, ou qualquer coisa desse gênero, nosso coração vai estar aí. Então, a Bíblia é clara quando diz que nós devemos priorizar o reino de Deus. O nosso tesouro maior é o reino de Deus. Vamos concluir dando exemplo de investimentos no céu. O que é investir no céu? Como é que eu faço esse investimento? Malaquias 3:10 diz assim, que nós devemos trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção, que dela advenha maior abastança. Investir no reino de Deus é investir na obra de Deus, né? A igreja, ela não tem fins lucrativos. A igreja não tem renda fixa. Ela sobrevive das ofertas. Quando eu falo igreja, irmãos, estou falando igreja cristã, genuinamente cristã, que serve a Deus, casa do Senhor, né? Então, que tem o evangelho. Então, vive de ofertas com simplicidade, com honestidade no coração dos seus líderes, trabalhando justamente com a finalidade de engrandecer o reino de Deus. Então, essa obra depende de recursos. Os coreanos chamam de os recursos da luz. Achei muito, muito bonito isso. Eles falam que a igreja vive com os recursos da luz, não com recursos das trevas. Ou seja, quem mantém a igreja são os fiéis, são os membros comprometidos, não são os políticos, e nem queremos que homens que estejam fora venham nos ajudar. Não é orgulho, mas a nossa economia, nosso recurso tem que ser da luz. Esse é o investimento. Quando você investe em missões e na pregação do evangelho, esse é o investimento no céu. Em missões e na pregação do evangelho. Eu estava ouvindo hoje uma pregação de Billy Graham pela manhã. Ele pregou esse sermão num congresso em Amsterdã, na Holanda, em 86. Uma bênção aquele sermão que eu estava assistindo hoje. E Billy Graham, quando ainda jovem, começando o seu ministério,
Um grupo de empresários americanos chegou para ele, aquele grupo, e conhecendo a integridade do seu coração, o comprometimento dele com missões, ele era um pastor missionário. Então, aquele grupo falou o seguinte para Billy Graham: pastor, o senhor tem o que nós não temos, mas nós temos o que o senhor não tem. A partir de hoje, o senhor não vai se preocupar com nada, o seu sustento, o sustento da sua família, o senhor não vai se preocupar com nada disso. Nós vamos suprir todas as suas necessidades, nós temos recurso para isso, mas queremos que o senhor dedique a sua vida ao ministério da pregação do Evangelho. Meus irmãos, Billy Graham seguiu esse conselho. Ele se apegou ao ministério da palavra. E nessa pregação, inclusive, em Amsterdã, ele confessa que recebeu vários convites na vida dele. Para ser senador da República, para ser membro do gabinete do presidente dos Estados Unidos, para ser ator de cinema, mas ele disse o seguinte: eu fui chamado para servir a Deus e farei isso até a morte. Billy Graham foi o maior missionário, o maior pregador do século XX. Ele faleceu no dia 21 de fevereiro, que é o dia do aniversário de Neuza, inclusive, 21 de fevereiro de 2018, com 99 anos, ia chegar aos 100. Uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que ninguém pode apontar um escândalo na vida de Billy Graham. Ele dedicou a sua vida ao ministério. Então, aquele grupo de empresários investiu no reino, investindo na vida desse homem de Deus. Terceiro, quando nós investimos na formação de obreiros, preparamos homens e mulheres para o ministério, nós também estamos investindo no reino. E, em quarto lugar, ajudar os pobres e necessitados também é um investimento no reino. Jesus mesmo disse: quando você ajudar, quando você fizer a um desses meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Certamente, meus irmãos, essas obras não serão queimadas. Amém? Deus nos abençoe. Soberano Deus, eterno e poderoso, somos gratos a Ti por Tua obra em nossas vidas, pelo perdão, pelo relacionamento que temos contigo. Cristo fez isso, nos trouxe para perto pelo Seu sangue, nos reconciliou, estamos na Tua presença. Apresentamos a Ti, ó Deus, cada um dos Teus filhos, homens e mulheres, que possam fazer da sua vida um tempo de consagração e adoração a Deus através do jejum genuíno, ó Deus, que o Senhor aceita e recebe com um coração íntegro e dedicado a Ti. Senhor, nos ajuda, meu Deus, a ter como principal investimento aquele que tem valor eterno, investimento no Teu reino. Seja exaltado, Senhor, através do nosso compromisso, através daquilo que temos, que somos, possamos, ó Pai, a nossa motivação seja Te servir, Te adorar, e como diz o Teu servo Paulo, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, possamos fazer para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus.